Então, estamos começando aí mais um bate-papo e hoje a gente tem um convidado super especial, que é o nosso amigo arquiteto Ítalo Guedes, que veio trazer um pouco do que ele está fazendo lá na prefeitura do Ipojuca, né? Prefeitura que trabalho muito bacana que ele vai contar para a gente. E antes de eu passar a palavra para ele, eu vou contar um pouquinho do que é a Liga BIM Prefeituras para vocês que talvez não conheçam, estão chegando aqui pela primeira vez. Eu vou contar um pouquinho de como é que é esse nosso trabalho, tá? Liga BIM Prefeituras é um projeto, é uma idealização do professor Rogério Lima, e ele me convidou para fazer parte dessa iniciativa. Isso já faz 2 anos que a gente está fazendo esse trabalho, um trabalho voluntário, gratuito. E o objetivo principal é a gente poder compartilhar experiências dos profissionais, compartilhar, né, materiais dos mais diversos, ações entre os profissionais que hoje estão trabalhando no meio público, no setor público. Então, a gente inicialmente começamos com poucas pessoas, só que o trabalho foi crescendo, foi se tornando algo tão bacana, de uma iniciativa tão nobre, né? Que hoje o nosso grupo está imenso, tem muitas pessoas, várias iniciativas. A gente tem ajudado vários municípios e, inclusive, alguns estados, né? A gente já tem conseguido apoiar principalmente fazendo com que os estados e municípios compreendam a necessidade da adoção do BIM, comece a fazer a implementação da forma mais simples possível, né? Então a gente dá algumas dicas importantes, orienta, né, para que o processo inicial da implementação BIM aconteça de uma forma um pouco mais tranquila e de preferência que também seja uma forma que possa ser eficiente e também economicamente viável, né? Então, a gente traz uma série de dicas. Para quem não participou das outras edições, não tem problema, tem o nosso canal no YouTube, a gente fez uma playlist para cada ano, tem um conjunto de várias apresentações, de vários vídeos sobre vários temas, tem muita gente bacana que participou das outras edições, e todo encontro a gente procura trazer alguém que tem um case expressivo do meio público, né? E hoje a gente trouxe o Ítalo. Então, dando as devidas explicações, eu quero dar boas-vindas ao nosso convidado. Eu quero dizer para vocês que tiverem perguntas para fazer para o Ítalo, que vocês já vão colocando as perguntas ali no chat, que depois a gente vai ler todas elas, e aí a gente vai criar um grande debate no finalzinho do nosso encontro. Tá certo? Ítalo, o espaço é todo seu, seja muito bem-vindo. Primeiro, obrigada, tá, pelo tempo, pela disponibilidade de vir conversar com a gente e contar um pouquinho do teu belo trabalho aí na prefeitura. Fica à vontade. Quer dizer, boa noite a todos presentes. Gostaria de, antes de iniciar minha apresentação, agradecer a oportunidade, agradecer o convite, dizer que para mim é uma enorme alegria, uma enorme honra estar aqui nessa noite com vocês e poder compartilhar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo junto à Prefeitura Municipal de Pojuca e também poder aprender com vocês sempre que tem esses encontros, são momentos valiosos para troca de reflexões e aprendizado mútuo. Pode ficar à vontade, tá? A tela, o Maravilha, espaço é todo seu. maravilha. Eu vou compartilhar minha tela e vou só solicitar que vocês me dêem um sinal se estão visualizando minha apresentação. Tudo certo, estamos visualizando sim. Então, perfeito. Gostaria de agradecer, né, o convite e para esse nosso encontro hoje, esse webinar da Liga BIM Prefeitura, a Késia me fez o convite, a equipe da Conexão BIM solicitou que falássemos um pouco sobre o estado quo do BIM junto à Prefeitura Municipal de Ipojuca. Então, preparamos uma apresentação específica para esse nosso encontro. Inclusive, eu gostaria de dizer que vai ter algumas novidades também ao longo da apresentação. Vamos compartilhar algumas coisas que até então não tínhamos compartilhado com o meio público. E desde já eu deixo aqui os meus contatos ao lado da minha foto. Tem as minhas mídias sociais, o LinkedIn, o Facebook e o Instagram, assim como também tem um site da Prefeitura Municipal de Pojuca e o meu e-mail. Então, sintam-se convidados
a interagir comigo, interagir com a nossa equipe, não apenas nesse evento, mas também após ele. Para nós é sempre uma alegria enorme poder trocarmos ideias com entusiastas do BIM no nosso país. Então, para esse nosso encontro hoje, a ideia é que possamos percorrer em torno desses 3 tópicos. É um desafio e tanto. A Késia me deu a missão de resumir esses 3 tópicos tão abrangentes em 15 minutinhos. Vou fazer um esforço para que a gente possa seguir à risca esse tempo. A ideia é que possamos, em um primeiro momento, fazermos uma breve reflexão sobre o Estado, como se deu o processo de implantação e implementação do BIM junto à Prefeitura Municipal de Pojuca. Então, faremos uma breve viagem ao tempo, em alguns anos. Posteriormente, nos aproximamos mais do objeto da implantação e da implementação BIM, trazendo algumas reflexões de maneiras pontuais e topificadas com relação ao que foi desenvolvido e também complementando com reflexões do ponto de vista de desafios e oportunidades e, por fim, não menos importante, a ideia é que possamos apresentar para vocês como está o estado atual do nosso planejamento estratégico, mais especificamente do nosso grupo de trabalho GTBIM, tá? Com alguns projetos estratégicos, dentre eles projetos que divulgaremos aqui em primeira mão. Então, Kézia, esse momento para nós é muito especial e a gente fez questão de fazer o lançamento de um desses projetos aqui hoje junto com vocês, do Conexão BIM, junto com os entusiastas que estão conectados conosco nessa noite. Pois bem, dito isto, antes de iniciar minha fala sobre o processo de implantação do BIM, é importante nos situarmos, né? Estou aqui falando com vocês de Pernambuco e estamos na Prefeitura Municipal de Pojuca, que é um município que faz parte da região metropolitana do Recife, capital pernambucana, e que está distante aproximadamente 43 quilômetros da capital. Então, Pernambuco e Pojuca é bastante conhecido pelas suas belezas naturais, dentre elas praias, né, como a Praia de Porto de Galinhas, que é um dos 5 destinos turísticos mais visitados do nosso país, mas não se limita apenas à Praia de Porto de Galinhas, tem outras belas praias, e Pojuca também tem belos engenhos, tem belos edifícios históricos, né, conventos. Então, assim, eu convido a vocês virem em Pojuca, conhecer Porto de Galinhas, mas também conhecer os diversos pontos turísticos que a cidade possui. E falando mais especificamente da Prefeitura Municipal de Pojuca, estamos falando de um contexto de uma prefeitura com 17 secretarias e 7 órgãos. Eu estou atualmente na Secretaria de Infraestrutura e é importante salientar que quando a gente fala sobre implementação do BIM, implantação BIM, estamos pensando BIM sobre esse horizonte macro e não apenas sobre um horizonte micro de uma equipe especificamente. A ideia é que possamos fazer uma breve viagem ao tempo, contemplando esses 5 últimos anos, desde 2019 até 2023, para que vocês possam compreender algumas iniciativas estratégicas que fizemos com relação ao uso do BIM na prefeitura. Então, inicialmente, houve, eu diria, um evento de partida, que foi em 2019, a vinda do Rafael Fernandes, participou do BIM Day Pernambuco, e nessa ocasião conseguimos convidar o Rafael Fernandes para conversar com a nossa equipe da CINFRA sobre o BIM, isso em 2019. Então, desde então, passamos a fazer alguns eventos internos na prefeitura, junto com um apoio de parceiros extremamente estratégicos, tal como a BIMPE, que é a Associação de Promoção do BIM no Estado de Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco, através do professor Max. Então, assim, são pessoas extremamente importantes nesse nosso processo, porque a gente entende que fazer implementação de uma metodologia dentro de uma instituição, seja ela qual for, e seja ela pública ou privada, é muito importante que a gente possa se relacionar com a academia, se relacionar com o mercado, entender o que é que está sendo feito fora dos nossos horizontes, do ponto de vista de uma prefeitura, e trazermos essas boas iniciativas, esses bons insights para a nossa realidade. Então, durante 2020 e 2021, houveram alguns eventos que participamos de curso, capacitações, eventos tal como o BIM Day, alguns experimentos que fizemos, inclusive na Praia do Porto de Galinha, com levantamento de laser scan. Todos esses eventos, vocês podem acessar com calma nesses QR Codes que estão apresentados abaixo das imagens. E, mais especificamente, aí,
mais recente, né, em 2022, tivemos a alegria e a honra de sermos convidados para falarmos sobre a nossa experiência no quarto BIMCRE Santa Catarina. Então, eu queria aqui também aproveitar a oportunidade e agradecer a Késia, agradecer ao Lucas e a toda a equipe da Conexão BIM pelo convite e dizer que foi uma oportunidade incrível. Eu pude viajar para Floripa com a secretária de Infraestrutura, Juliana, o Wilbert também, que faz parte da nossa equipe, participou do evento e foi muito, muito proveitosa essa experiência para a nossa equipe. Então, a gente participou recentemente, né, desse evento, viemos de Santa Catarina cheio de bons insights e, além disso, em 2021, criamos o grupo de trabalho denominado GTBIM. Então, isso é uma breve captura de como a gente imaginou naquele ano que seria o GTBIM. A ideia era criar um grupo centralizado que ele pudesse interagir com todas as 17 secretarias. Imaginamos criar uma estrutura hierárquica, porque entendíamos que a discussão do BIM ela não podia se dar assim dentro de um grupo pontualmente, né? Precisava ter um entendimento de escopos por secretarias. Então, estruturamos essa lógica de hierárquica entre o nível gerencial, tático, operacional, e aí as decisões que são tomadas no nível gerencial compartilhamos com o nível tático para que esse nível tático possa disseminar junto ao nível operacional, ou seja, as pessoas que estão na ponta fazendo usos associados da metodologia para escopos específicos dentro dessas secretarias. Então, uma vez criada essa hierarquia, caracterizamos dois grupos de trabalho, o GTBIM gerencial, que é o nível 1, e o GTBIM tático e operacional, que a princípio está os dois juntos. Atualmente temos quatro indivíduos no GTBIM gerencial e em torno de 10 pessoas no GTBIM tático operacional. Fazemos a comunicação via algumas plataformas para que tudo que esteja acontecendo com relação ao BIM possamos compartilhar internamente desse grupo. E a permeabilidade desses indivíduos hoje perante a estrutura das 17 secretarias são de que tem 4 integrantes, 4 secretarias participando desse nosso GTBIM. Desejamos trazer e atrair mais indivíduos de outras secretarias para que a gente possa criar cada vez mais discussões multidisciplinares no nosso grupo. Então, eu vou passar rapidamente sobre alguns experimentos que fizemos aqui na prefeitura, tá? São projetos pontuais que desenvolvemos, fizemos uso experimental do modelo BIM associados a algumas estratégias, mais especificamente na CINFRA, né? No tocante ao desenvolvimento de projetos baseados em documentos científicos, tais como o documento do SUCA de 2016, More Use List, ou até mesmo os usos estabelecidos no BIM Project Execution Plan Guide de 2018. Começamos a experimentar usos pontuais desses documentos científicos e aqui algumas obras que foram entregues, no qual experimentamos usos do modelo BIM para avaliarmos o quanto essa metodologia poderia ser útil. Então aqui tem projetos de praças públicas, aqui é uma praça dos bugueiros, localizada na praia do Porto de Galinhas, que serve para os bugs estacionarem, tem os edifícios de apoio. Aqui é a obra que foi entregue nessa praça. Aqui é um estádio de futebol que estamos fazendo a reforma. Então, fizemos também alguns usos experimentais do modelo BIM com relação ao modelo digital da reforma. Aqui é a obra do estádio em andamento. E mais recentemente fizemos alguns usos a mais dentro de maneira experimental em um projeto específico que é o pátio de eventos, uma área de 20 mil metros quadrados, que compreende aí projetos de desenho urbano, arquitetura, dentre outros projetos de engenharia, e experimentamos vários usos. Vocês estão percebendo nas imagens que fizemos uso de realidade virtual, realidade aumentada na obra, simulação de análise luminotécnica, experimentamos o uso de modelo de coordenação, criando um modelo federado, e desde então viemos absorvendo identificando esses benefícios e compartilhando internamente na nossa equipe. Aqui são os outros projetos. Gostaria muito de ter a oportunidade em outras ocasiões até para a gente fazer uma reflexão mais específica sobre projetos, porque experimentamos, né, usos do modelo BIM em várias frentes específicas. Aqui é apenas para vocês entenderem, né, que não se limita apenas a edificações, mas também a projetos de viários, pórticos, edifícios de saúde, até mesmo paradas públicas, experimentamos o uso do modelo. Então, mais especificamente em 2022, tivemos uma oportunidade de participar de um projeto aqui no estado, denominado PetGov, que foi um projeto viabilizado pelo governo do estado, e nós da prefeitura de Ipojuca, junto a mais duas instituições, a Compesa e a prefeitura do Recife, ficamos imersos nesse projeto,
para promover esse aprofundamento de reflexões com relação à qualificação de recursos humanos para a implementação do BIM na nossa gestão. Então, esse projeto foi uma oportunidade de ouro, porque a gente já vinha fazendo esses experimentos pontuais de usos associado à metodologia, e aí no projeto tivemos a oportunidade de, aqui a nossa equipe, né, o GT BIM Pojuca, tá eu, o Alende, a Mariana, o Tiago, a Tessia, a gente se inscreveu no projeto e participamos juntos, e isso é muito legal, um projeto desse jeito, dessa forma no qual você cria discussões para o grupo e não para um indivíduo. Então, nesse projeto, mais especificamente, tivemos a oportunidade de desenvolver o nosso plano de implementação BIM. Aqui é apenas uma captura assim bem sintética do sumário. Tem outros pontos que eu não preferi não apresentar aqui para não ficar tão extenso, mas aí é um breve resumo dos pontos que percorremos para desenvolver o nosso plano de implementação BIM 2022, mais especificamente em junho. Isso aqui é um overview do nosso PIB, com algumas coisas que desenvolvemos. Né? Desenvolvemos organogramas da equipe, aplicamos questionários de diagnóstico e desenvolvemos o mapeamento do processo da situação atual e da situação desejada com o uso do BIM, como seriam os ajustes necessários e, principalmente, aferimos o nível de maturidade BIM da instituição, baseado no artigo do SUCA, no qual esse autor propõe um protocolo que refere-se à aferição do nível de maturidade BIM de uma instituição ou de uma equipe. Então, aplicamos o protocolo proposto pelo artigo do SUCA, da matriz de maturidade BIM, capturamos aqui a maturidade BIM no ano de 2022. Vocês estão percebendo aqui dentro desses diversos tópicos, né? Os pontos em verde são os níveis atingidos pela nossa equipe em 2022 e ficamos com a pontuação de 12,60. Ou seja, apesar de todas as iniciativas do ponto de vista macro, estávamos no índice de maturidade pré-BIM, que seria do percentual de 0 a 19%. E uma vez que fizemos essa reflexão sobre a matriz de maturidade BIM junto à instituição, começamos a pensar quais seriam as nossas metas para 2023 e 2024. Então, atualmente estamos buscando elevarmos o nosso percentual em torno de 8% a mais para que a gente possa passar os 20% e chegarmos ao índice de maturidade inicial. Então, isso é um ponto importante. A gente tem o nosso horizonte até 2024, que é o tempo da gestão atual, e isso também vale a pena salientar nessa questão da gente entender como é a matriz de maturidade BIM na organização, considerando também essas questões que extrapolam questões técnicas. Então, a gente tem o nosso desejo aí de chegar no final de 2024, que é dessa gestão atual, com ao menos uma maturidade média, que seria aí o índice C, especificamente o índice definido. E também desenvolvemos o plano de execução BIM nessa capacitação. Então, escolhemos um projeto piloto para desenvolvermos esse plano de execução BIM dentro desses diversos tópicos que vocês estão vendo aí pontuados. Aqui é um overview do PEB. Então, identificamos informações associadas ao projeto, ao custo, ao prazo. Eu gostaria de destacar uma coisa que fizemos aqui no PEB, que foi entender primeiro quais eram os problemas que a secretaria estava vivenciando e depois que identificarmos os problemas, aproximarmos usos BIM para mitigar esses problemas, e não o contrário, escolhermos usos pelo fato da gente acreditar que esses usos são os melhores. A gente identificou primeiro os problemas, aferimos a gravidade dos problemas e disse, tá, vamos escolher desses problemas 2 para a gente fazer esse nosso projeto piloto e desenvolver o PEB paralelo. Então, para esses 2 problemas, estabelecemos 4 usos, definimos os entregáveis do projeto do PEB, assim como as partes responsáveis. E aqui é uma breve síntese do que foi o PEB, é uma praça, projeto de desenho urbano, que envolve algumas disciplinas, e fizemos uso do modelo autoral, compatibilizamos o projeto, baseado em esquema de dados padrão aberto, o EFC, e fizemos toda a parte também de análise estimativa de custo, utilizando essas plataformas BIMs para esse projeto piloto específico. Então, isso foi o que fizemos de 2019 a 2022. Então, assim, após essa capacitação, o PetGov, saímos com diversas reflexões, né? Percebemos algumas oportunidades do ponto de vista de economia, otimização, aumento de eficiência da nossa equipe, redução de prazo na entrega das nossas obras, a oportunidade de promovermos uma digitalização dos nossos processos e também de proporcionar maior transparência para a sociedade civil. E também identificamos diversos desafios que tínhamos que superar.
Então, são desafios que até hoje convivemos com eles, né? A questão do planejamento a médio e longo prazo, dentro da instituição pública, não é algo simples, até por conta da dinâmica, que é uma dinâmica diferente do setor privado. A rotatividade de funcionários comissionados é uma coisa que também temos que saber conviver com isso. A questão da capacitação pessoal, adequação nos setores dentro dos pilares da metodologia BIM, principalmente essa frente associada a pessoas, e as melhorias necessárias que é preciso ser feita. Então, esses foram alguns desafios que até hoje voltamos e observamos eles e refletimos e ficamos pensando como criarmos caminhos que possam minimizar esses obstáculos a serem superados. Então, dito isto, eu vou para um terceiro momento, que é o momento final da minha apresentação, que eu vou falar sobre a nossa estratégia atual. Então, assim, podemos entender que a estratégia atual do nosso grupo de trabalho é uma estratégia baseada em criar um ecossistema BIM. Para esse ecossistema BIM, estabelecemos 5 frentes de trabalho. Dessas 5 frentes, temos 4 frentes em andamento, ou seja, uma frente de BIM aplicada a projetos e avaliação de projetos, uma frente aplicada ao BIM com ênfase em obra, uma frente aplicada ao BIM com ênfase em análise de dados, e temos a frente BIM para manutenção e operação, e uma outra frente que seria o BIM associado à internet das coisas e inteligência artificial. Então, essas frentes, estamos ativando elas mediante as condições que dispomos internamente e também mediante os desdobramentos dessas referências normativas que estão aí apresentadas no canto inferior da tela, desde a norma de classificação até o decreto federal 10.306, estabelece o roadmap do nosso país com relação ao uso do BIM, a nova lei de licitações e até mesmo a ISO 19650. Então, para essas frentes, entendemos que fazer usos específicos do modelo associado a mitigar problemas reais dessas frentes. Então, na frente de projetos, estabelecemos usos do modelo BIM para projetos. Na frente pertinente à avaliação de projetos, estabelecemos usos do modelo BIM para essa ênfase. E aí, para essa frente, a gente está divulgando hoje aqui em primeira mão um projeto estratégico que é o Aprova BIM, versão 1.0. Então, quer dizer, é uma notícia assim saindo do forno, um projeto que a gente não tinha falado publicamente em canto algum, nem no quarto de CREA, e a gente dedicou esse momento hoje para falar um pouquinho deles com vocês. Então, para a frente de obras, temos usos BIMs desenvolvidos pelo nosso grupo com essa ênfase para a obra, e para a frente de análise de dados, atualmente temos um projeto em andamento denominado Cinfra 4.0. Então, e aí para a frente de manutenção e operação, atualmente a gente tem focado em usos do modelo BIM associado à questão de gestão de facilidades, mais especificamente junto à Secretaria de Saúde, tendo em vista que os projetos de hospitais e edifícios hospitalares têm uma série de complexidades inerentes a essa fase, pós-obra. Então, aí eu vou falar brevemente do projeto Aprova BIM, em primeira mão aqui para vocês. É um projeto que nosso grupo de trabalho desenvolveu junto à Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano, a SEMAC, e ele está na versão 1.0, ou seja, está na versão 1.0 por entendermos que essa versão ela vai ser atualizada ao longo do tempo. Entendemos que o Aprova BIM não vai ser um projeto estanque, e sim um projeto que ele vai ganhando maturidade e vai melhorando cada vez mais. Em linhas gerais, o que é uma prova BIM? É uma forma ágil, precisa de análise de projetos baseado na metodologia BIM, e o compartilhamento do projeto ele vai ser feito através de um padrão aberto e neutro, baseado no esquema de dados IFC, garantindo o direito de autoria e liberdade de escolha na utilização de plataformas BIM de modelagem pelos requerentes. Sabemos que fazer avaliação de projetos numa prefeitura, você recebe projetos de requerentes de diversas naturezas. Então, a gente está criando essa versão 1.0 do Aprova BIM, recebendo projetos no esquema de dados IFC, tendo em vista que qualquer requerente pode fazer a exportação do seu modelo autoral para o esquema de dados IFC, e aí sim, dentro desse esquema de dados, a nossa equipe na SEMAC, junto com o GTBIM, fazer a avaliação desse projeto. A princípio, estaremos aceitando o envio de projetos dentro dessas duas categorias, ou seja, residência unifamiliar isolada ou edifício comercial e serviço com até 250 metros. E quais são as vantagens que esperamos obter nesse projeto do Aprova BIM? São vantagens, são diversas, dentre elas a questão econômica, devido à redução de papéis, proporcionar maior digitalização dos nossos processos, promover maior colaboração entre os indivíduos, seja requerente e equipe técnica da SEMAC, através do ambiente comum de dados, redução do prazo de análise e aumento de eficiência e maior confiabilidade, tendo em vista que a gente vai começar a capturar dados do modelo digital e não mais de papéis impressos.
Aqui é um breve resumo do fluxo atual, ou seja, os requerentes, os cidadãos, enviam desenhos impressos para os analistas da prefeitura, e os analistas da prefeitura enviam resposta de volta com relação à avaliação desse projeto baseado em papel. A gente está criando um fluxo opcional. Não estamos, a princípio, excluindo o fluxo existente. Estamos criando um fluxo opcional chamado fluxo aprovabin, no qual esse cidadão ele vai ter o direito de poder não mais enviar o arquivo impresso e enviar o modelo IFC. E os analistas da prefeitura vão ter a oportunidade, de, através do ambiente de comunidades, avaliar esse projeto dentro dos parâmetros que vamos estabelecer para essa versão 1.0 e já gerar essa resposta baseado num formato de troca adequado, tal como o Bean Collaboration Format, para esse cidadão no tempo de resposta menor. Isso é importante frisar. Estamos buscando reduzir o tempo de resposta da avaliação de um determinado projeto dentro daquelas duas categorias. Além do projeto Aprovabin, tem um projeto que está em andamento também, no caso na CINFRA, que é o CINFRA 4.0, que é um projeto com ênfase na análise de dados. Em linhas gerais, é um projeto que abrange exibir visualmente uma tela interativa com informações associadas aos projetos e obras que a CINFRA vem desenvolvendo, possibilitando monitoramento em tempo real e auxílio na tomada de decisões baseado em dados. Então, vocês estão percebendo aí por esse vídeo que, através desse dashboard hoje, a gente consegue na CINFRA capturar diversas informações de maneira visual, seja informações associadas a custo, a categoria de projeto, a localização. Então, é um projeto que já está em andamento. Atualmente estamos na fase 1, no qual estamos analisando esses atributos que estão apresentados em tópicos. Temos o horizonte de avançar para a fase 2, associando a dados com relação a contratos e prazos, e aí eu gostaria de destacar a fase 3 desse projeto, no qual acreditamos ser possível capturarmos dados de modelos digitais baseados no BIM para alimentar esse nosso dashboard e juntar esses dados dos modelos digitais em BIM com essas outras categorias de dados, dentre outras fases que desejamos alcançar. Eu gostaria de destacar um interesse nosso, pessoal, para o futuro, que seria capturar esses dados do dataset que estamos criando na CINFRA e conectá-los com sistemas de inteligência, dando predições no back-end e tá dando saídas e alimentando esse dashboard com base nessas predições. Isso é um horizonte futuro, mas que está dentro do nosso radar. E aí seriam os usuários desse sistema, são vários usuários, né? Desde a secretária, a Juliana, hoje pode fazer uso desse dashboard, assim como os diretores, coordenadores, engenheiros da CINFRA e arquitetos. Ou seja, é um sistema que ele pode ser útil para diferentes pessoas em diferentes ocasiões. Então, se você vai para uma reunião falar sobre o projeto de pavimentação, você pode abrir o dashboard CINFRA 4.0, filtrar a categoria pavimentação e você vai ter todas as informações associadas a esses projetos. No mais, eu queria aqui deixar esse último slide para mostrar que eu aqui estou apenas como um colaborador, que faço parte de uma equipe enorme, estou representando essa equipe, que é a equipe do GTBIM, e dizer que não seria possível a gente estar alcançando, dar esses passos se não fosse um trabalho em equipe. Então, aqui está caracterizado, né, as pessoas que estão atualmente mais próximas do nosso GTBIM. Queria agradecer, eu sei que tem algumas dessas pessoas que estão acompanhando esse nosso encontro aqui online, e é isso, eu trabalho em equipe, tá? Ítalo aqui está apenas como uma pessoa representando essa equipe que vem fazendo esse trabalho. Aqui eu agradeço mais uma vez, quer dizer, a oportunidade, o convite, dizer que eu estou muito feliz e eu fico aqui à disposição de todos vocês que estão online conosco para tirar maiores dúvidas e fazermos maiores reflexões juntos, tá bom? Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade. Ítalo, o prazer é nosso, Ítalo, né, o privilégio, o prazer, né, a oportunidade de saber desse projeto aí em primeira mão. Realmente eu me sinto assim lisonjeada e todos vocês aí que estão tendo a oportunidade de ver essa belíssima apresentação, esse belíssimo trabalho. Eu já tinha ouvido falar que vocês estavam com um trabalho muito avançado, né? Porque eu participei, acho que de um dos encontros do PetGov, porque o professor Max foi meu professor na pós-graduação
Mas eu te confesso que eu não sabia que vocês tinham feito tanta coisa já, tá? Eu estou surpresa e deixo aqui oficialmente já o meu convite para você, a equipe toda da Prefeitura do Ipoju, que está no BIMCRE SC, para detalhar mais ainda essas ações. A gente quer muito saber porque tem o chat aqui está bombando aqui de pergunta, pelo que eu estou vendo, né? Eu tenho as minhas aqui, mas eu vou ser educado, vou dar a vez para os outros colegas aqui. Mas eu tenho muita curiosidade de saber sobre esse projeto A Prova BIM 1.0, porque ele, pelo que eu entendi, vocês vocês mesmos que desenvolveram essa plataforma, é isso? Vocês desenvolveram essa plataforma do zero, é isso, Ítalo? Kézia, me ouve? Eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Perdão, fiquei um pouco estável aqui no sinal. Se você pudesse repetir, por gentileza, Ah, essa sim, não, sem problema. A minha pergunta última é pergunta. se foram vocês que desenvolveram essa plataforma do zero. Isso. Tanto o projeto A Sensacional. Prova BIM quanto o projeto Sinfra 4.0 é um esforço desse nosso grupo de trabalho. Sensacional. E assim, também a ideia de vocês fazerem ele no formato Open BIM, né, de poder proporcionar qualquer usuário com qualquer plataforma de trabalho, ela possa submeter o projeto para vocês, é simplesmente sensacional, tá? Então, já fica aí, né, o meu elogio, os parabéns para vocês. E a forma que eu posso prestigiar vocês, né, além de tentar dar mais visibilidade ainda aqui no Brasil, é contar isso a nível internacional também, né? Porque eu comentei com o Ítalo, muitos de vocês aí que seguem a gente sabem que eu estou de viagem marcada para participar de 3 eventos sensacionais aí no exterior. Um em Portugal, que eu vou falar um pouquinho de vários projetos que estão acontecendo aqui no Brasil, e com certeza, se você me permitir, a gente abre uma oportunidade para a gente fazer até um link para você expor, apresentar o seu trabalho lá para o pessoal nesse evento. Depois, em Roma, a gente vai participar do Summit da Building Smart em Roma, né? Então a gente vai também poder, vamos assistir, né? Vamos conversar com as pessoas, mas a gente pode e a gente quer muito fazer isso, contar tudo que o Brasil está fazendo, ouvir, aprender, mas, né? Mostrar que aqui a gente tem muita gente boa fazendo coisas muito legais. E por fim a gente vai para Madrid para o Rebuild. Então lá também a gente vai ter muita oportunidade de poder falar um pouquinho. A gente vai conversar muito depois. A gente vai gravar. Vou te pedir para vocês gravarem alguns vídeos curtinhos para a gente depois fazer com que esse trabalho de vocês repercuta tanto aqui no Brasil quanto fora dele. Parabéns mesmo. E fica aí o meu abraço também para o professor Wilbert, que também foi meu professor, né? Um timaço desse não podia ser diferente, né? Ítalo também, né? Um profissional fantástico que esteve no PTBIM no ano passado, né? Falando um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua tese, né, de doutorado, foi isso? Se isso, ano passado no PTB fomos para apresentar eu apresentei dois trabalhos, né? Um de um colega chamado Emanuel Neri, que é o processo de implementação do BIM na CBTU aqui do estado de Pernambuco, e também publicamos um artigo referente aos resultados da dissertação de mestrado que eu desenvolvi na Federal, que tratava sobre a verificação automatizada de requisitos em terminais de passageiros aeroportuários com base em BIM. Sensacional, Foi muito isso. bom. Muito bom mesmo. Então, eu vou começar de novo. Parabéns, tá, Ítalo? Parabéns mesmo. E a gente vai tentar dar a maior visibilidade possível para que esse case de vocês aconteça no maior número de prefeituras Brasil afora. E eu vou começar com a primeira pergunta aqui, tá, gente? Vocês me desculpem, mas eu vou passar na frente de vocês. Pode ser? Marcos Romano tinha levantado a mão. Eu não posso passar na frente do Marcos Romano se ele ficar bravo comigo, né? Então, deixa eu dar prioridade para ele. Marcos, você Ah, pode trazer a sua foi, pergunta. foi por engano, Késia, ou, Mas, ou por ansiedade. Mas parabéns aí pelo Ítalo, por esse trabalho que vocês estão fazendo, né? Eu lembro ter não assisti lá no Bincreia, mas vi que vocês estavam lá, né? E é uma iniciativa, como a Késia falou, a gente precisa levar isso daí para todo o Brasil, né? São essas
experiências pontuais que a gente acaba ganhando espaço no Brasil inteiro. Tem um slide que o Ítalo falou, se eu não me engano, aliás, eram dois, um do que já foi feito e outro dos desafios. Eu vou pedir autorização para o Ítalo para pegar esse slide e botar o logo da Prefeitura de São Paulo. E as dores são as mesmas, né? Só os nomes nem sempre mudam, só muda o endereço. Então, parabéns, Ítalo. Quero conhecer um dia aí Pojuca. Vamos tomar um Muito obrigado, café, Max. uma água de coco. Perfeito. Muito obrigado, Max, pelas suas palavras. E vai ser um prazer enorme recepcioná-la aqui em Sol do Pojucano. Só marcar o dia que eu estou aí. Muito bom, muito bom. Maravilha. E agora, então, deixa eu fazer a minha primeira pergunta para o Ítalo, tá? Nesse processo que vocês fizeram, nesse trabalho todo de implementação, já tem 4 anos, isso, Ítalo, desde 2019, né? Isso, quer dizer. Tá, perfeito. Na tua opinião, quais foram os desafios maiores, assim, em que aspectos você, eu sei que foram todos, né, todos os desafios, desde a parte de capacitação, a parte de convencimento, a parte de infraestrutura, enfim, né, são normalmente, as dores são sempre as mesmas, mas muitas vezes em determinados municípios a gente tem dores maiores, dependendo da ponta assim que está mais aguçada, né? Na tua opinião, se você pudesse dizer para a gente assim, qual foi o ponto mais relevante que vocês tiveram que atacar? Eu vi ali que era a parte de compatibilização, né? Que vocês falaram que era uma das principais dores. Mas o que vocês, nessa dor, qual foi a principal estratégia e qual foi a maior dificuldade para tratar desse problema? Perfeito. Obrigado, Kézia, pela sua pergunta. É uma pergunta difícil de responder. Geralmente, quando participamos de eventos relacionados a questões que tratam o processo de implementação e implantação BIM, uma das coisas que eu tento sempre compartilhar, que um dos grandes desafios que temos é entendermos quais são as perguntas. Eu acho que o primeiro passo é entendermos quais são as perguntas que a instituição está nos fazendo para podermos concebermos respostas à luz dessas perguntas. A gente vê muito entusiasta BIMs com boas respostas, mas às vezes para as perguntas que eles nem sabem quais são que estão sendo feitas. Então, assim, a pergunta da CINFRA, qual é a pergunta da Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano, qual é a pergunta da Secretaria de Saúde com relação ao BIM? Isso são reflexões que a gente tem feito diariamente. Quando a gente fala das perguntas dessa infra, entendemos que tem, com base no PIB que desenvolvemos, identificamos problemas graves e muito graves. E desses problemas graves e muitos graves, muitos deles estão associados à questão de falta de acurácia no orçamento, gerando aditivos, excesso de aditivos, além do permitido. Tem empresas, às vezes, que já consideram dentro do seu fluxo, né, essa margem de aditivo, que não deveria ser algo comum. A gente deveria buscar fazer projetos que não precisassem de aditivos, que tivessem já compatibilizados. Então, assim, a questão da comunicação, da colaboração entre diversos agentes, seja equipe de projetistas da prefeitura, equipe de fiscais da Secretaria de Infraestrutura, equipe da construtora que ganhou a licitação, equipe que vai executar a obra. Na CINFRA, a gente tem contratos de construção, fazemos o projeto internamente, licitamos, fiscalizamos o projeto e, posteriormente, a gente tem na CINFRA uma diretoria de manutenção, que faz o contrato de manutenção daquela obra entregue. Então, praticamente, a gente tem a oportunidade de acompanhar um fluxo bastante abrangente que envolve diversos indivíduos. E eu diria assim, para resumir, eu acredito que o nosso maior desafio enquanto entusiastas do BIM especialistas é entendermos quais são as perguntas. Entendendo quais são as perguntas, a gente consegue desenvolver aspirações mais adequadas para alcançarmos essa estratégia, né? O Silvio Meira disse que estratégia é o caminho que construímos para que as nossas aspirações transformem-se em capacidades. Então é muito importante a gente ter essa visão, de ter sempre uma visão estratégica. Vocês perceberam que quando eu falei sobre projetos estratégicos, é por conta
dessas perguntas que estamos fazendo constantemente, diariamente, de que maneira o BIM poderia ter uma certa independência em frentes estratégicas que não ficasse refém de outras. Até porque a dinâmica dentro de uma instituição pública ela é bastante complexa. Ela é diferente de uma dinâmica do setor privado. Quando a gente tem hoje uma mudança de um gestor público à frente de uma prefeitura, você tem uma mudança considerável de fluxos, tem uma mudança considerável de funcionários públicos. E como é que o BIM pode responder essas perguntas para que você tenha projetos estratégicos que ainda assim consigam continuar sobrevivendo e existindo apesar dessas mudanças? De que maneira a gente deve buscar uma estrutura flexível e ágil, capaz de se adaptar a essas mudanças que acontecem dentro do nosso contexto? Então, eu resumiria que um dos maiores desafios que temos realmente é entendermos quais são as perguntas. Muito bom, acho que a pergunta era difícil, mas você respondeu, acho que com maestria, porque a equação ela não é simples, né? A gente estava numa das discussões aí dos nossos encontros, a gente batia muito numa tecla, falando a respeito da consultoria de implementação nos órgãos públicos, que ela não consegue muitas vezes ser uma receita de bolo, e não é mesmo, né? Cada prefeitura, cada órgão público, você tem um gestor na frente, você tem. Eu já conheci algumas prefeituras que os funcionários, os servidores estavam ali lutando, todos eles imbuídos, e não tinham o respaldo de quem estava acima, né? Isso é muito difícil. E pelo que nós entendemos aí na prefeitura do Ipojuca, vocês tiveram um apoio e continuam tendo um apoio muito forte. Dos principais gestores, do prefeito, e isso e faz toda a diferença, né? Então, são realidades diferentes, que a gente tem procurado fazer? E aí eu até lanço a pergunta para o público em geral, para vocês colocarem seus comentários aqui no chat. Quais são as dores que vocês passam? São as mesmas do Ítalo? Será que se a gente pegar esse case da prefeitura lá do Ipojuca e replicar numa prefeitura de um outro estado, de uma outra região, será que vai funcionar? Será que eu vou ter que fazer um pequeno ajuste? Será que eu vou ter que aumentar o esforço? Vocês percebem que consultoria de implementação é algo muito adaptável, muito personalizado? Eu gostei demais da fala do Ítalo, quando ele falou que ele começou por ouvir a dor. Não é, Ítalo? Não é mais ou menos como um médico, né? As pessoas, hoje a gente vê Perfeito. as pessoas indo na farmácia comprando um remédio, né? Ou seja, você vai lá e tenta resolver o teu problema pontual. O médico, o que que faz? Ele te analisa, faz um diagnóstico, para só depois te prescrever algo, né? Eu diria que até o cuidado que a gente teve, Kézia, de estruturar o nosso GTBIM. Eu não comentei isso no momento da minha fala, que eu apresentava a estrutura hierárquica do GTBIM, mas quando a gente concebeu o GTBIM, eu estou vendo que o Tiago está aqui presente conosco. Tiago é um arquiteto concursado da Prefeitura de Pojuca, que está há muito mais tempo que eu. Então, quando pensamos em criar um grupo de trabalho, um dos pré-requisitos que tínhamos no nosso grupo era criar um grupo que tivesse uma mescla entre pessoas de cargos comissionados com pessoas concursadas, até pelo fato de entendermos que a pergunta que a prefeitura faz com relação ao BIM para o nosso trabalho, às vezes não é uma pergunta que se responde em um curto prazo de tempo, é uma pergunta que se responde em um prazo médio ou longo. Então, é importante até termos esse cuidado de termos entusiastas do BIM que já estão na gestão, que eles tenham uma perspectiva de continuar nessa gestão, independente da mudança. Eu acredito que o Tiago esteja há mais de 10 anos já na prefeitura. Então, assim, o Tiago está no nosso grupo gerencial, temos o arquiteto Allende também, que está no nosso grupo gerencial. E aí sim, a gente acredita que essas sementes que estamos plantando em solo pojucano, ela pode ser cultivada por esses indivíduos que têm até um prazo maior de continuidade dentro da gestão, considerando que essa dinâmica de gestão ela pode mudar, né? Assim, a gente tem às vezes uma reeleição do prefeito e possa ser que em um outro momento o prefeito não vai estar mais por conta do prazo de vigência, tem que colocar um sucessor, e às vezes esse sucessor ele pode fazer alguns ajustes em secretarias que podem também, de certa forma, respingar dentro desses projetos estratégicos.
Então, a gente tem tido muito cuidado também com isso. Então, hoje, no nosso GTBIM, temos eu, gerencial, tem eu, a Tessia, que somos profissionais que estamos com cargo comissionado, são cargos de confiança, e temos o Tiago e a Lene, que são funcionários efetivos. Isso é muito legal. A gente planta a semente aí dentro do coração do Tiago, dentro do coração do Alende, literalmente. O Tiago hoje está fazendo especialização em BIM, é um especialista em BIM. A Tessia fez especialização comigo na época do IMBEC. Então, assim, a gente tenta ir motivando, é o trabalhozinho do dia a dia, motivando as pessoas que estão próximas a nós para que a gente tenha um progresso de grupo e não um progresso de indivíduo. Vocês percebem que quando aferimos o nível de maturidade BIM e você vai fazer uso do protocolo proposto pelo SUCA, do artigo de 2010, aqueles diversos tópicos dentro daquelas diversas frentes são discussões extremamente abrangentes que competem à questão da equipe. Não é o entendimento do quanto o Ítalo conhece BIM, é o entendimento do quanto essa equipe tem maturidade para fazer o BIM evoluir com relação à sua maturidade. Então, é um desafio tanto, porque passa a ser um desafio de um grupo e não mais de um indivíduo. Muito bom, excelente. Nós falávamos sobre isso no nosso curso, a gente criou um debate sobre isso, e eu acho que tocasse num ponto muito importante, né? A questão do GTBIM, fundamental isso, gente. Essa dica que o Vitor está dando é uma dica de ouro, tá? Toda a implementação do setor público, ela precisa, a gente tem visto aí as melhores práticas, que a criação de um GTBIM, ela auxilia e é fundamental, auxilia demais nesse trabalho. E esse GTBIM, ele precisa ser formado por uma mescla de profissionais, para que aconteça justamente isso que ele acabou de dizer. E ainda digo mais, né? Na questão do setor privado, nós temos muitas vezes a definição do nível de maturidade da organização, e também a gente acaba fazendo o nível de maturidade do indivíduo, né? Do indivíduo. No órgão público, a gente criou uma discussão, e até eu não tenho ainda um ponto de vista formado, tenho sim as minhas convicções, mas eu quero até trazer esse debate até para um outro encontro. Eu tenho, por exemplo, ouvido de várias pessoas que a gente não consegue aplicar o nível, análise de maturidade individual dentro do setor público. E até se fizermos isso, não é um indicador que tem uma aplicabilidade, porque muitas vezes você pode criar até uma desmotivação para o funcionário que pode ser mal avaliado nessa métrica de avaliação individualizada, porque eu entendo, como o Ítalo falou, que é uma avaliação de maturidade do grupo. Se você individualiza, hoje, por exemplo, né, dá um exemplo da discussão que nós estávamos tendo, né? Numa prefeitura, você não tem definido quais são os pré-requisitos para um funcionário, o nível de conhecimento que um funcionário precisa ter, um servidor, para ocupar aquela vaga. Logo, se você não tem aquela pré-definição de todos os requisitos, como é que você vai criar uma análise do quanto que ele está apto ou não está apto no nível técnico, né? Estamos falando do nível, de conhecimento e aplicação do BIM. Então, a gente tem muitos desafios, muita coisa ainda para avançar. Mas deixa eu abrir a oportunidade aqui para o Tiago. Tiago, fica à vontade. Pode falar. Oi, Kézia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Só complementando o que o Ítalo estava falando, que assim, eu achei interessante pontuar isso, que realmente eu estou há bem mais tempo, estou desde 2010 na prefeitura, só que assim, eu sou arquiteto, mas eu trabalho com a parte de licenciamento. Aí assim, às vezes a comunicação entre secretarias da prefeitura, às vezes é meio difícil, aí eu acabei só realmente entrando no grupo em 2020 para 2021. Eles já estavam trabalhando, né? E assim, é interessante isso, que a forma como o Ítalo abordou, de você ver primeiro as demandas para ver depois como é que a metodologia pode te atender, né? Porque a gente viu demandas que a gente já vinha, né, desses 10 anos. Por exemplo, uma delas é a digitalização, que a gente já fazia o máximo que a gente podia. Por exemplo, a gente fazia muita análise em PDF para não precisar imprimir, aí vem aqueles jogos de crunch para a gente receber, a gente faz correção, manda de volta. E questão também. E, sim, e uma coisa que eu queria pontuar, e que o BIS se mostrou uma excelente solução, é a confiabilidade das informações.
Porque, assim, uma coisa é você analisar, você fazer o licenciamento de uma casa de, sei lá, seus 250 metros quadrados. Mas tratando de Pojuca, inclusive, não sei se o pessoal sabe, mas tem o Porto de Suape, e, assim, tem construções enormes. E também a questão de resorts em Muro Alto e outras regiões do município, né? Então, assim, a gente lida com, assim, dezenas de milhares de metros quadrados. E, assim, na prática, a gente tem que confiar no que está escrito ali no quadro de áreas. Isso é um exemplo. Aí, assim, quando o Ítalo, quando a gente ficou sabendo da iniciativa de Ítalo, a gente disse, olha, isso aí vai ajudar a gente no futuro. Vamos ver o que a gente pode tirar de proveito dessa, dessa metodologia e da tecnologia, né? Eu achei assim incrível o trabalho de vocês. Eu acho que vocês estão de parabéns. E, Tiago, me diz uma coisa: hoje vocês conseguem validar, vocês conseguem fazer uma análise já conseguem sentir o quanto que esse processo melhorou a nível, conseguem mensurar de alguma forma a velocidade que esse processo avançou com a implementação do BIM, não só a velocidade, né, mas a qualidade do produto final que está indo para aprovação. Vocês conseguem ter já algum dado para poder aferir perceber essa qualidade de uma forma muito mais assim, a gente sabe que é muito melhor, né? Mas é muito bom assim, até mesmo para o cidadão ele sentir, né? Puxa, antes era X meses, agora é em X dias, né? Assim como o Ítalo falou, a gente está realmente no início, ainda está embrionário, a gente está organizando os processos, os fluxos e tal, mas assim, a gente ainda não recebeu, ainda até porque ainda é uma coisa muito rara, um projeto que a gente vê que tenha sido desenvolvido com a metodologia BIM. A gente ainda vê muito projeto chegando em CAD, e às vezes a gente recebe de tudo, às vezes a gente recebe um PDF com as linhas desconfiguradas, de tudo, você imaginar. Mas assim, a gente percebe que a maioria ainda se baseia muito no CAD. Mas Sim. assim, a gente está testando as plataformas de visualização para checar regras e essas coisas. Aí, assim, ainda não temos essa. A gente ainda está na fase de teste, e aí a gente ainda não tem essa ideia de quão mais rápido a gente vai ser. A gente também tem um calo um calo, digamos assim, que a gente também esbarra na questão legal. Porque hoje a lei como está posta, ela diz claramente que o requerente tem que entregar as pranchas impressas e assinadas. Então, assim, isso vai ser mais para ajudar a gente no processo. Como eu te disse, hoje a gente já analisa no PDF, já evita que seja impresso. Mas, assim, é aí esse pequeno passo que a gente pretende dar nos próximos meses, que é receber o modelo, né? Aí a gente está estudando muito IFC, estudando muito, porque, bom, quem já estudou sabe que é um negócio, principalmente para quem é arquiteto, quem não é tão dentro da questão da linguagem de programação, então a gente está focado nisso. E a gente espera que nos próximos meses a gente já receba, né, o primeiro projeto para poder ver o que é que a gente avança. Muito bom, obrigada, Tiago. Deixa eu passar aqui a pergunta do Miguel. Miguel de Oliveira pergunta o seguinte: como você colocou, o desafio foi grande, possivelmente teve alguns percalços, como a experiência de hoje. Com a experiência de hoje, você daria, qual conselho você daria para quem está começando o processo ou começar o processo de implementar BIM? Qual o conselho que você daria? Bem, eu posso tentar ajudar a responder essa resposta, e Tiago também se sentir confortável, faça uso da sua palavra, Tiago. Miguel, obrigado pela pergunta. Eu acredito que volta um pouco para aquela reflexão que tínhamos iniciado essa discussão hoje, que é primeiro entender quais são as perguntas. Entendendo uma vez quais são as perguntas, é importante você estar próximo de pessoas que têm pesquisado com relação a processos de implantação do BIM. Eu acredito que aqui em Pojuca um dos pontos fortes que temos é essa nossa boa relação
tanto com a BIMPE, que é a Associação de Promoção de BIM do Estado de Pernambuco, como também a nossa excelente relação com a Universidade Federal de Pernambuco. Então, eu costumo brincar que eu fico sendo uma espécie de ponte para fazer com que esses universos se comuniquem. Então, no início desse processo, eu me coloquei literalmente como uma espécie de ponte para poder fazer essas conexões. E foi muito positiva a nossa aproximação da equipe da UFPE, mais especificamente junto ao professor Max, a professora Cristiana Gris, dentre tantos outros grandes professores, são pessoas que já vêm se dedicando há tantos anos com relação ao BIM. Então, assim, você se apoiar nessas pessoas para contar um pouco das suas dores e ouvir feedback deles, ouvir relatos sobre pesquisas que tratam sobre o processo de implantação BIM. Então, a gente tem um exemplo aqui no nosso estado do Emanuel, que está fazendo um estudo de BIM na CBTU. Eu publiquei um artigo com o Emanuel no PTBIM. Então, percebam, eu estou me relacionando com pessoas que estão desenvolvendo pesquisas acadêmicas e que muitas delas têm diversos insights valiosos para trazer para o meu contexto dentro da Prefeitura Municipal de Ipojuca. Então, esse relacionamento ele é muito importante e eu acredito também que é uma oportunidade que eu tenho aqui também para falar algo que eu penso. A gente precisa desmistificar essa visão que a academia se limita a alguns limites de ponto de vista de pesquisa e que o mercado se limita a alguns limites do ponto de vista de atuação do mercado. A gente precisa literalmente quebrar essas barreiras e precisamos nos interagirmos mais. Me sinto privilegiado por estar na academia e estar também atuando no mercado. E eu acredito que é tão bom quando a gente enxerga os pontos fortes desses dois mundos e cria uma sinergia entre eles. Então, a gente tem esse desafio também. Tem muitas boas pessoas na academia que estão desenvolvendo boas pesquisas, desenvolvendo valiosos insights que o mercado poderia ter aproveito. E tem pessoas assim como o Tiago, que tem uma experiência enorme de atuação no mercado junto à instituição pública, que quando você conecta essa expertise do Tiago com os conhecimentos que a gente vem desenvolvendo na academia, você cria o cenário ideal, eu diria. Então, precisamos disseminar mais esse entendimento de relacionamento entre indivíduos de diferentes universos. Eu acho que esse é um desafio que temos. A gente precisa realmente, às vezes me perguntam, mas você está fazendo, fez um mestrado, está fazendo doutorado para ser professor. Aí eu costumo brincar, eu digo, olha, a gente não deve se referenciar para um objetivo desse assim tão singelo. Estamos buscando conhecimento para levar o nosso nível de maturidade. E aí eu vou estar numa frequência apta para dar aula, para contribuir no mercado, para contribuir junto à minha equipe de trabalho. Então, quando você começa a ter uma visão mais ampla desse mundo em que estamos, do ponto de vista de relacionamentos, eu acredito que as coisas tendem a fluírem mais. Então, assim, se conectem. Quem tá numa instituição pública, busquem os professores das academias dos seus estados que estão pesquisando sobre BIM. Hoje a gente tem no Brasil uma célula BIM aqui na UFPE, isso é um ponto muito forte aqui para a gente, e temos a célula BIM na UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná. São ambos projetos financiados pela RECEPET, que é a Rede Catarinense de Pesquisa, Tecnologia e Inovação. Temos, assim, professores que são referências participando desse projeto, tal como a professora Regina Ruschel, professor Max. Então, precisamos tirarmos melhor proveito dessas fontes tão valiosas que tem de pesquisadores no nosso país e conectarmos esses entendimentos que já estão bem consolidados na academia com os problemas reais que temos no nosso dia de trabalho, seja à frente da instituição pública, seja à frente da instituição privada, seja à frente de uma equipe de projeto do escritório. Então, assim, o mundo está aí, à nossa disposição, né? E outra coisa que eu gosto de falar é um entendimento do... Eu adoro ler, tá? Quer dizer, e tem um escritor que eu gosto muito, russo, que é o Lev Tolstói, e uma frase que me marca bastante é que ele fala assim: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Então, isso é uma coisa que eu levo comigo. Às vezes, para a gente fazer bons projetos com BIM, a gente não precisa fazer muito, não precisa sair para um outro país, a gente precisa simplesmente pintar a nossa aldeia. E aqui em Pojuca eu tento disseminar um pouco disso junto com os meus colegas. Vamos pintar a nossa aldeia, vamos fazer o que dá para a gente fazer com o que temos nas nossas mãos. A gente sabe que não está no cenário ideal em algumas frentes, mas vamos trabalhar com as ferramentas que dispomos. Então, assim, comece a pintar a sua aldeia, Miguel, e eu convido a outras pessoas aqui que estão aqui presentes também a fazer esse mesmo exercício que é bastante positivo.
Olha, é encantador ouvir a tua fala, é muito bacana. Eu realmente adoro conversar e estar envolvida com pessoas que pensam do jeito que você pensa. É muito parecido com o nosso pensamento aqui da Conexão BIM, as pessoas que a gente consegue atrair ao nosso redor, pensam dessa mesma forma, viu, Ítalo? Eu acho muito bacana também essa reflexão que você fez da academia para o setor privado e também da academia para o setor público, né? Eu vejo muitos colegas falando sobre isso, né? Ah, eu vou fazer um mestrado. Ah, mas você vai fazer mestrado para quê? Para ser professor? Não, vou fazer mestrado para aprofundar mais o meu conhecimento. Eu confesso que eu era uma pessoa que eu tinha esse preconceito, né? E me libertei. Eu tinha vários preconceitos, né? Na verdade, eu tinha preconceito com o setor público, hoje trabalho com o setor público. Tinha preconceito com a academia, hoje estou, de uma certa forma, relacionada com a academia. Então, pega essa dica que o Ítalo deu, essas dicas todas que o Ítalo deu, e se eu puder complementar a sua dica, tá, Ítalo? Eu sempre falo para os nossos alunos, nossos colegas, comece claro, ouvindo as dores, sentindo o que você precisa, mas sempre comece com um plano, sempre comece com um planejamento do que você vai fazer. Nós temos ajudado alguns municípios que muitas vezes começaram, por exemplo, de uma forma um pouco atrapalhada, começaram através de aquisição de vários softwares, depois não sabiam o que fazer com aquilo. Ou então, o que a gente tem também tentado disseminar, né? Que os municípios que a depender da sua estrutura, comecem com o seu planejamento e comecem com a visão de que o município deve ser um especificador de projeto para um primeiro piloto. Não sei se você concorda com essa visão também, Ítalo. Eu concordo, quer dizer, inclusive, aproveitando a oportunidade, em 2019, quando realizamos o BIM Day, o terceiro BIM Day aqui no estado de Pernambuco, e vieram vários colegas, né, entusiastas, pesquisadores do BIM aqui para o estado, dentre eles o Rafael Fernandes. Eu me lembro bem que uma das conversas que a gente teve com o Rafael Fernandes na CINFRA era dele falando para a nossa equipe da escolha que foi feita em meados de 2013, 2014, de fazer um projeto piloto de hospital em Santa Catarina, e o quanto de trabalho deu para eles desenvolver esse projeto. Então, isso, de certa forma, para a gente, naquele momento, se viu como uma espécie de um feedback, dizendo, olha, se vai começar, de repente, não escolhe um projeto piloto tão complexo como um hospital. Faz um projeto piloto de menor porte, como você bem falou, se tiver a oportunidade, assim, antes de realmente escolher qualquer software, desenvolver o projeto, desenvolve um plano de implementação BIM, entende quais são as perguntas da instituição, faz um alinhamento entre os problemas da instituição com os usos de modelos que são passíveis de mitigar esses problemas, e aí sim você começa a criar essas respostas de usos para aquele projeto piloto à luz do seu problema, e não fazer uma escolha de um uso pontual, porque uma pessoa acha que é legal, que é interessante, mas às vezes tem usos que são legais e interessantes, que eles não são tão palpáveis para aquela realidade de escopo de trabalho. Então, é muito importante termos esse entendimento que a Kézia está recomendando de desenvolva primeiro um plano de implementação BIM e, dentro desse plano de implementação BIM, estabeleça quais são os problemas a serem mitigados, faça o mapeamento da equipe de trabalho, entenda quais são os escopos de trabalho dessas equipes, porque são escopos distintos, como o Tiago aqui é um exemplo claro disso. Eu trabalho na CINFRA concebendo projetos e acompanhando as obras em execução junto aos fiscais de obra. O trabalho do Tiago na CEMAC é totalmente diferente. Eles não concebem projeto. Eles fazem a parte de aprovação desses projetos, de licenciamento. Então, quando a gente fez o plano de implementação BIM, e eu disse, Tiago, a gente vai precisar começar a pensar aqui o entendimento de usos por secretaria, porque não dá para ter um uso em comum da prefeitura do Ipojuca que vai beneficiar Ítalo e beneficiar Tiago ao mesmo tempo. Possa até ter, mas quando a gente começa a fazer um encaixe de usos por escopo de trabalho, fica mais fácil. Então, isso é um caminho que a gente tem percorrido aqui. Inclusive, vocês estão percebendo que, assim, os dois projetos que a gente tem estratégicos no momento atual, que é o Aprova BIM, é um projeto muito voltado para o escopo de trabalho do Tiago, que o nosso GTBIM está tendo essa discussão mais ampla, e o projeto CINFRA 4.0 é um projeto muito voltado para o escopo de trabalho da CINFRA de obras, de gestão de dados. E a gente acredita que essa visão
de ter projetos estratégicos dentro de uma visão de um ecossistema, isso também pode ser interessante, porque você dá mais flexibilidade e independências para os projetos estratégicos caminharem o seu caminho natural e não ficar refém de um fluxo que às vezes não é o mais adequado ou o mais assertivo para aquele escopo. Então, assim, fazer um plano de implementação BIM, entender bem quais são esses escopos que você vai poder explorar com usos do modelo, para a gente aqui tem sido um caminho bastante positivo. Muito bom. E também o fato de vocês, eu vejo também muitos profissionais que têm medo de serem os especificadores de projeto, fazer com que esse primeiro piloto seja terceirizado e eles sejam apenas os recebedores e os fiscalizadores desse projeto, que eles talvez percam a mão. Eu vejo que para a maioria dos cases que a gente tem visto, esse é um caso de entrada. E aí você, no segundo, você acaba aprendendo com esse primeiro piloto, com a empresa que está fazendo essa entrega, né? Você aprende a fiscalizar, aprende a coordenar, e aí no segundo ou terceiro, aí você aprende, de fato, a criar um modelo, se essa for a vontade da equipe da prefeitura, né? De ser projetista, de ter os projetistas internos, que muitas prefeituras sequer têm um arquiteto e um engenheiro. Né? Tem casos das nossas prefeituras Brasil afora, que eles não têm um engenheiro só. Né? Então, a situação tem algumas realidades que são muito críticas, né? Então, eu acho que a gente tem sempre que refletir esse pensamento de ouvir a dor, criar as perguntas, né? Pensar quais são as perguntas que precisam ser respondidas, de fato, uma dica sensacional também. Deixa eu ler aqui outras perguntas. O Marcos Romano está também dizendo que os desafios e as dores são muito parecidos, afinal de contas, nós temos 5.568 municípios. A gente nem está falando, né, Marcos, de outros órgãos públicos estaduais, esferas estaduais também, né? E, enfim, diversas outras entidades que precisam entender tudo isso que está sendo discutido hoje aqui. Pensa Fernando, nos municípios, né? Prefeituras, depois você vai longe, né? imagina, vai longe, Tem fim. é um trabalho para uma vida, né? É. O Fernando está falando aqui que fica muito feliz de conhecer o teu trabalho, Ítalo, e o Fernando também é um dos nossos colegas ali do Mato Grosso, né? Do Sul. Isso, Fernando? Mato Grosso do Sul, acertei. E existe uma consulta pública para a sociedade civil para. Ah, tá, ele está perguntando. Existe uma consulta pública para a sociedade civil para projetos de implementação BIM? Você acredita que seria proveitoso ou iria trazer muito tumulto para o processo? Obrigado, Fernando. Prazer ter a sua presença aqui conosco. É interessante essa pergunta, porque uma das coisas que temos tentado fazer aqui, pelo menos em Solo Ipojucano, é sempre que o nosso grupo faz algum movimento estratégico, tentamos, a princípio, formalizarmos as publicações desses movimentos estratégicos no site da prefeitura. Então, a gente está na fase de criar esse rastro positivo no site, sinalizando, formalizando isso via a Secretaria de Comunicação da prefeitura, e os nossos próximos passos quanto a isso seria exatamente essa frente mais associada à publicação de decreto, dar os próximos passos. Mas faz muito sentido isso. A gente, se vocês tiverem interesse, eu convido a vocês acessarem o site da Prefeitura do Ipojuca, e se vocês colocarem hoje assim, BIM, vai ter umas 4, 5 ou 6 matérias já de eventos que fizemos. Então, toda vez que a gente vai para um evento, criamos uma reflexão, passamos para a Secretaria de Comunicação compartilhar no site. Acreditamos que também esse rastro saudável que estamos fazendo aqui em Solo Ipojucano, ele pode nos dar mais adiante autenticidade e legitimidade para que a gente possa, perante a prefeita, perante a chefia do gabinete da prefeita, buscarmos apoios para projetos mais audaciosos, do ponto de vista de investimento e de estruturação da nossa equipe. Uhum. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se temos mais algumas perguntas. Eu acho que era isso, pessoal. Última chamada. Quem tem mais alguma pergunta aqui para trazer para o Ítalo? Não temos? Então, Ítalo, eu te agradeço novamente, tá? Os teus contatos tu podes compartilhar novamente Uma só para o pergunta. pessoal. Fez uma pergunta? Então pode Sim, sim. falar. Aquela lá que o senhor está aplicando, a prova BIM, ele já está
Ele já está em andamento, já deu início. Obrigado, Ania, pela pergunta. O AprovaBIM a gente está compartilhando exclusivamente hoje aqui nesse evento com vocês. Estamos fazendo o lançamento do projeto e a nossa previsão para que ele possa já estar, esse fluxo ele possa estar sendo utilizado pelos requerentes e a sociedade civil seria a partir de abril. Recentemente, a Prefeitura Municipal de Pojuca aprovou a lei do novo plano diretor. Então, tanto eu quanto o Tiago estamos fazendo os ajustes finais nesses itens de parâmetros que foram incorporados no novo plano diretor. Fazia mais de 7 anos que o plano diretor de Pojuca não era revisado e foi recentemente aprovado. Então, acredito que, no máximo, em abril, qualquer requerente, qualquer pessoa da sociedade civil que tem interesse em seguir pelo fluxo do AprovaBIM, Tiago, eu disse a você que a gente não ia se comprometer aqui com a questão de tempo, mas assim, a nossa perspectiva aí é de redução do tempo em até 50% do tempo de resposta da nossa equipe da SEMAC com relação aos requisitos que vão estarem sendo avaliados no modelo IFC, comparado ao fluxo atual, que é a avaliação desses requisitos dos papéis impressos. Então, a gente quer, assim, usar o BIM para otimizar problemas e otimizar fluxos de trabalhos que já existem. Então, a partir do momento que a gente cria um fluxo opcional e diz, olha, se você vir por esse caminho da AprovaBIM, a gente te garante o tempo de resposta 50% menor dentro desses requisitos. Então, a gente vai começar a naturalmente motivar à sociedade civil, aos projetistas aqui do Estado, aos escritórios de projeto, compartilhar os arquivos IFCs. E eu digo mais, é importante a gente ter um entendimento desses projetos estratégicos não apenas pontualmente naquele momento, mas uma vez que a gente passa a ter esses bancos de dados desses modelos IFCs, a gente sabe que pode fazer uso desses dados para etapas posteriores à aprovação do projeto, para a etapa de retrofit, para a etapa de manutenção e operação. Enfim, tem uma série de benefícios que entendemos que esses grandes bancos de dados dos modelos digitais baseados na modelagem de informação da construção proporciona. E é importante também deixar assim o entendimento de que toda vez que falamos sobre BIM, estamos falando sobre o uso da informação, que extrapola o entendimento de uso de um modelo. Então, estamos bastante interessados em fazer reflexões sobre como tiramos proveito desses dados, dessas informações, e levamos para o nosso fluxo do projeto Ciência 4.0, como a gente consegue capturar essas informações e fazer uso de outras tecnologias além do BIM, tal como inteligência artificial, para que possamos fazer reflexões sobre possíveis predições, para termos melhores tomadas de decisões. Então, aqui a gente está falando, entendam, a gente fala do BIM, mas o background que está por trás dessa discussão de BIM é um background mais amplo, é background de gestão da informação, é background de tratamento de dados, background de mineração de dados, background de descoberta de dados, ou KDD, como o pessoal da ciência da computação fala. Estamos aqui num background bastante amplo, e o desafio que a gente tem é como conectar o BIM, fazer com que o BIM seja uma ponte para o nosso setor AECO, de maneira tal que ele possa se conectar com essas outras tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 e fazermos o quê? Melhor, com menor tempo, com processos mais otimizados, agregando mais valor para a sociedade civil, entregando obras com melhores qualidades, com menor tempo, com menor margem de aditivo. Entendem? Então, assim, bom. é essa a realidade que a gente está buscando e entendemos que o BIM é uma dessas metodologias que tem esse potencial de conectar o nosso setor AECO da Prefeitura Municipal do Ipojuca com essa outra realidade de novas tecnologias. É tanto que no BIM Handbook, se vocês consultarem, na última versão, os autores falam, né, do roadmap do BIM lá, os níveis de evolução do BIM. Então, a gente vê lá o Sachs e a equipe falando em 2030 o iBIM, que seria o BIM atrelado à inteligência artificial. Então, será que o Sachs está falando isso em vão? Será que a equipe de pesquisa desses pesquisadores, como o professor Sachs da Technion, dentre outros professores, o Istman, falecido professor Istman, mas dentre outros pesquisadores, eles já estão dando indícios do que vai ser o nosso futuro. É um futuro baseado em dados, um futuro baseado em inteligência, e precisamos entender quais são as perguntas para podermos conceber umas boas respostas para respondê-las. É isso aí, muito bom. Fernando, última pergunta, então, da noite. Vou deixar com você. Fica à vontade.
Fernando tá sem fone? Ah, Fernando, depois você coloca pra gente então lá no grupo do Ligabim, eu repasso pro Ítalo. Então tá joia, já era o fone dele, tá certo. Gente, então nós vamos ficando por aqui. Agradeço novamente a todos que estiveram aqui presente com a gente, agradeço ao Tiago, agradeço ao Ítalo. Manda um beijão enorme aí pro professor Max. Fala para ele que, olha, a sementinha que ele plantou lá atrás na gente, na época que a gente fazia pós-graduação, deu muito fruto. Hoje ainda falava com o professor Rogério Lima, que também foi meu professor, que incentivou muito para que a gente, né, arregaçasse as mangas e começasse a trabalhar, falar e correr atrás dos nossos objetivos. E o professor Wilbert, né, que também é um querido, também foi meu professor lá atrás na pós. E eu queria aproveitar o espaço rapidamente e divulgar para vocês que nós tivemos, vou dar só um resuminho aqui do que a gente teve na semana passada, que foi a nossa turma de um curso que nós tivemos o patrocínio, estamos com o patrocínio do CRED Santa Catarina. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar para vocês esse curso aqui, o curso de Estratégia de Implementação BIM com uma carga horária de 20 horas. Qual é o objetivo desse curso, tá? Ele é um overview, um apanhado geral para os funcionários públicos, principalmente em prefeituras. A gente está tentando fazer uma seleção de assuntos, de tópicos, para que esse curso seja teórico, mas que ele tenha todo final de módulo, são 4 módulos de 4 horas cada um, e mais 4 horas de atividade prática. Então, ao final de cada módulo, a gente vai ter uma atividade prática para que o aluno possa desenvolver esse trabalho em grupo, não é individualizado, é em grupo. Então, a gente já teve a nossa turma beta aí, que o Fernando fez parte, o Nicolas, Zânia, Marcos Romano, e então, oficialmente, nós estamos lançando agora o curso aberto ao público em geral. Mas, claro que para quem é associado ou registrado ao Crédito Santa Catarina tem um desconto especial, tem 30% de desconto. Quem é da Liga BIM Prefeituras também tem um desconto. E para o Liga BIM a gente vai deixar reservado apenas 10 vagas com esse desconto. Então, pessoal, já começa a ferver ali no nosso grupo para colocar o nome de vocês, quem tem interesse, porque serão apenas 10 vagas para quem quiser fazer esse curso. Tá bom? E mais, o que que eu posso dizer para vocês? Mais, o que eu posso falar é que a gente tem o curso, além do curso, a gente tem uma agenda aí para o ano que vem bastante extensa, tá? Para o ano que vem, a gente tem uma agenda de. Para o ano que vem, para esse mês, eu já tô achando que a gente já está em 2022 ainda. Eu Para ia falar 2000. isso, Kézia. Já Pois é. pensei. Já estou voando já. Para 2023, para março de 2023, daqui a 2 dias, amanhã, na verdade, já tem um evento especial, que é um evento com o Bilal Suca lá em Curitiba. Marcos Romano vai estar lá junto com a gente. Vamos cobrir, vamos trazer as novidades para vocês. Em dia 21 estaremos indo para Portugal, 24 estaremos em Roma, né? Dia 27 começa o Summit da Building Smart. Dia 28 a gente vai estar em Madrid para o Rebuild. Voltamos para cá. Em abril a gente começa com os eventos do Dia de Conexão e nós vamos rodar vários estados no Brasil com esse evento, que vai ser um evento exclusivo nosso, com apenas 50 pessoas, então um evento de integração, de interação com os profissionais. Então a gente vai trazer muita coisa aí para quem quer empreender e aplicar o BIM no seu escritório de pequeno porte. Também a gente vai tentar fazer uma conexão muito forte com os profissionais. Então vai começar. Abril vamos ter um em Belo Horizonte, maio vai ser em Salvador. Junho vai ser no Rio de Janeiro e as demais vocês vão ter que acompanhar no site da Conexão BIM para saber onde é que vai ter o dia de conexão mais perto aí da sua região. Tá certo? Fora isso, teremos o BIM CREA-SC. BIM CREA-SC, o Ítalo já está automaticamente convidado para ir com toda a sua equipe lá, tá? Para apresentar esse case maravilhoso para a gente. O BIM cresce esse ano a confirmar a data, tá? Mas a princípio será no dia 25 e 26 de outubro. Então já vão se preparando aí, já vão organizando aí as agendas de vocês para tirar folga aí nessa época, aproveitar e vir para Floripa, curte praia, passeia e interage muito com a gente. Tá bom, gente? Esses são os principais avisos.
Além disso, a gente tem as ações aqui da Liga BIM todo mês, um evento. A gente tem muita coisa acontecendo no nosso grupo de WhatsApp. Vou pedir para o Lucas. Lucas, coloca o link aí para nós, fazendo favor, para quem não faz parte ainda do grupo Liga BIM, para fazer parte da nossa comunidade. E no mais, gente, a gente está à disposição, sempre unindo aí profissionais como o Ítalo, tá? Quem tiver cases aí de prefeitura que queira trazer para a gente, queira trazer e explicar o que está fazendo, o palco aqui é de vocês. Para os próximos eventos, a gente deve ter um case da Prefeitura de Petrolina. Devemos ter também um case muito legal aí da Prefeitura de João Pessoa. Então, o Nordeste matando a pau aqui, viu? O Nordeste trazendo vários cases. Pessoal da região Centro-Oeste, da região Sul, que queira trazer também os seus cases, entre em contato com a gente, porque esse espaço aqui é democrático, para a gente disseminar tudo de mais relevante que está acontecendo dentro do setor público, que é só assim, juntos aí, fortes, que a gente consegue compartilhar o que está sendo feito para ninguém sair do zero, né? Vamos junto para a gente conseguir avançar cada vez mais rápido no BIM e a gente ter uma gestão pública, né? Ter a aplicação dos nossos impostos, né? Do nosso dinheiro, né? Tão suado aí que a gente tem dificuldade de ganhar, mas a gente consegue ver que isso vai ser melhor aplicado na gestão das obras públicas, dos projetos. Isso é qualidade de vida para todos nós. Obras mais eficientes, acho que trazendo muito mais qualidade de vida para todos nós. Certo, pessoal? Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada aí pelo suporte. Obrigada a todos vocês aí pela audiência. Sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente vai fazer, a partir desse ano, a gente está fazendo alguns pequenos cortes para que vocês também possam interagir com esses vídeos, tá? Sigam a gente, que a gente está aqui para fazer isso, conectar vocês. Uma boa noite a todos. Grande abraço. Obrigada, Ítalo. Um abraço, viu? Até mais, gente.